Olá, meus amigos, e vamos aqui dar continuação ao vídeo da história agora da morte do rei Davi e Salomão, que já havia assumido o trono, ficou sabendo que novamente Adonias, estava tramando contra ele. Então Salomão pediu que Benaia, o soldado, fosse atrás de Adonias e o matasse, e assim também a Joabe. Então o soldado fez o que o rei pediu, foi atrás de Adonias, o matou, e nesse meio tempo Joabe ficou sabendo do acontecido e temeu. E vamos dar continuidade aqui, quando a notícia chegou até Joabe. E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado seguindo Adonias, ainda que não tinha se desviado seguindo Abisalão, e Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar. Novamente, ele estava repetindo aquilo que Adonias tinha feito lá, quando Salomão ficou sabendo que ele estava agindo com traição, querendo ser rei, sendo que não era para ele ser rei. Quem ia ser rei seria Salomão. Agora, quem está fazendo a mesma coisa é Joabe. E se apegou, se agarrou, nas pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiadá, dizendo: vai e arremete-se sobre ele. Então, arremeter-se é ir atrás dele, Ir atrás dele e matá-lo. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. Então Joabe falou: não vou sair daqui, vou morrer aqui mesmo. E aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu, que lá no altar ele iria morrer. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E disse o rei: faze como eu te disse, e arremete contra ele, e sepulta-o. Novamente Salomão disse àquele soldado: vai lá e mata ele e sepulta. E aí foi isso que ele fez. Sepulta ele, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse saber. A Abner, filho de Ner, capitão do exército de Israel, e a Amassa, filho de Jeter, capitão do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua... Deixa eu ver aqui a continuidade. Mas a Davi... Peraí, meus amigos, que a folha aqui grudou uma na outra. E a sua descendência, a sua casa, ao seu trono dará o Senhor paz para todos sempre. Como é o vídeo gravado ao vivo, tem essas coisas que acontecem. Espero que vocês me desculpem. E subiu Benaia, filho de Joiadá, e arremeteu-se contra ele, e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiadá, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar.
Depois mandou o rei e clamou a Simei e disse: Edifica-te uma casa em Jerusalém e habita lá. E de lá não saia, nem para uma parte, nem para outra. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, de certo que sem dúvida morrerás. O teu sangue será sobre tua cabeça. E Simei disse ao rei: Boa é essa palavra, como tem falado o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aques, filho de Macá, rei de Gate, e deram a parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e albardou o seu jumento e foi a Gate ter com Aques, em busca de seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate, e disseram a Salomão. Aí foram lá a Salomão dizer que Simei fora a Jerusalém, a Gate já tinha voltado. Então, para vocês verem, né? Tudo que acontecia ali no reino, tudo Salomão acabava sabendo. Então, não adiantava fazer nada que fosse escondido, porque Salomão, o rei, ele ia saber. Então o rei mandou chamar a Simei e disse: Não te conjurei eu, não te falei eu pelo Senhor e prostei contra ti, dizendo: No dia em que saíres para uma outra parte, sabes de certo que sem dúvida morrerias? E tu me disseste: Boa é esta palavra que ouvi? Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: Bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. Então Salomão fez ele lembrar toda a maldade que eles tinham feito, não só ele como Abiatar, Joabe, Adonias, tinham feito, né, para o rei, todas essas maldades. Então, e o rei mandou a Benaia, filho de Joiadá, o qual saiu e arremeteu-se contra ele, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Então, aqui, voltando lá do versículo 1 de 1 Reis, teve todos os acontecimentos, né, da traição de Adonias e Joabe contra o rei e contra Deus. Depois teve o passar da coroa e a coroação do rei Salomão. E depois teve o pedido de Adonias, que ele queria se casar com aquela moça sunamita, até chegar ao momento que novamente Adonias trai a Salomão e acaba morrendo. E aquele que também se juntou a ele acabaram morrendo, todos eles a fio da espada. Então aqui, encerrando esse vídeo de três partes que eu fiz, vem um assunto que a gente tem que pensar muito, em quem a gente tem confiado e quem está ao nosso redor. Será que essas pessoas que estão ao nosso redor, elas gostam realmente da gente ou elas estão com traição com a gente? Seja no trabalho, seja na vizinhança, seja um amigo, seja um familiar na sua casa. Será que não tem alguém tramando alguma coisa de traição contra a gente, sem a gente saber? E será que eles não sabem que tudo que eles estiver tramando, Deus está vendo? Então, por isso, essa leitura aqui nos faz muito pensar em como nós devemos estar protegidos por Deus. Nós devemos buscar em Deus a proteção
né, com a armadura de Deus, a gente deve estar preparado por causa dessas coisas que acontecem em nosso redor. E que nós venhamos aprender com essa situação aqui na vida de Salomão. Que até ele chegar no reinado dele, ele teve que viver, né, com essa traição tão próxima, de pessoas tão próximas dele, né, como irmão e aquelas pessoas que viviam ali no reino. Então fica aí essa lição de vida e que nós venhamos aprender com eles. E no dia de hoje não é diferente, né, meus amigos e amigas? Não é diferente. Que Deus nos proteja e nos guarde, que nós venhamos sempre buscar em Deus essa proteção para que nós possamos viver e ter as conquistas que Deus tem para nos dar e vivê-las com alegria, em nome de Jesus. Eu vou encerrar agora este vídeo. Espero que vocês continuem me acompanhando nos próximos vídeos, porque nós teremos mais histórias do passado, mas que hoje ainda a gente vive no nosso dia a dia. Que Deus os abençoe em nome de Jesus e os proteja, tanto a vocês que estão assistindo o seu vídeo, como a sua família, seus amigos, em nome do Senhor Jesus. E eu vou encerrando aqui. Fiquem todos embaixo da proteção de Deus. Tchau!